Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Nascido em 1874 em Blenheim Palace, Inglaterra. Churchill foi um estadista britânico, militar, escritor e orador reconhecido mundialmente. Aqui está um breve resumo sobre sua vida e contribuições notáveis. Os pais de Winston Churchill eram Lord Randolph Churchill e Jenny Jerome. Lord Randolph Churchill foi uma figura proeminente no Partido Conservador e serviu como chanceler do Tesouro. Ele desempenhou um papel significativo na política britânica durante a era vitoriana, embora tenha tido uma carreira política relativamente curta devido a desafios de saúde. Jenny Jerome, mãe Winston Churchill. Nasceu nos Estados Unidos e se tornou uma proeminente socialite em Londres. Além de suas habilidades sociais, ela era uma escritora talentosa. Após a morte de Lord Randolph Churchill, ela se casou novamente, tornando-se Lady Randolph Churchill após seu segundo casamento. Linhagem aristocrática. A família Churchill tinha conexões aristocráticas. Winston Churchill era descendente do Duque de Marlborough, John Churchill, um general e estadista que desempenhou um papel crucial na vitória na Batalha de Blenheim em 1704. A infância de Winston Churchill foi marcada por uma mistura de privilégios, desafios e uma atmosfera fortemente influenciada pela política e pela sociedade aristocrática da Inglaterra vitoriana. Aqui estão alguns aspectos da infância de Churchill. Infância em Blenheim Palace. Passar os primeiros anos de sua infância em Blenheim Palace proporcionou a Churchill um ambiente grandioso e luxuoso. Essa experiência influenciou sua perspectiva sobre a sociedade e a aristocracia. Educação em casa. Churchill recebeu uma parte de sua educação em casa, onde teve a oportunidade de se familiarizar com assuntos como história e literatura. A presença de tutores e mentores ajudou a moldar seu intelecto precoce. Relação com os pais. Sua relação com o pai, Lord Randolph, era desafiadora devido à personalidade difícil de seu pai e aos problemas de saúde mental que enfrentava. Por outro lado, Churchill tinha uma relação mais próxima e afetuosa com sua mãe, Jenny. Interesses militares na infância. Desde jovem, Churchill demonstrou interesse em assuntos militares. Ele brincava de soldado e estava fascinado pela carreira militar, um interesse que mais tarde o levaria à Academia Militar de Sandhurst. Primeiros anos escolares e desafios acadêmicos. Churchill frequentou a escola de Harrow, onde enfrentou desafios acadêmicos. Sua paixão por atividades extracurriculares, como debates e esportes, destacou-se mais do que seu desempenho acadêmico. Winston Churchill frequentou a escola de Harrow, uma prestigiada escola pública na Inglaterra, entre os anos de 1888 e 1892. Sua experiência na Harrow School foi marcada por alguns desafios acadêmicos, mas também revelou suas habilidades em outras áreas. Aqui estão alguns aspectos do ensino de Churchill em Harrow. Desafios acadêmicos. Churchill não se destacou academicamente durante sua estadia em Harrow. Ele tinha uma inclinação para oratória e atividades extracurriculares, mas suas notas não eram excepcionais. Seu interesse em assuntos militares e história se destacou, mas sua atenção aos estudos formais era limitada. Atividades extracurriculares. Churchill envolveu-se ativamente em atividades extracurriculares, incluindo debates e esportes. Sua paixão pela oratória e suas habilidades como orador começaram a se desenvolver durante esse período. Foco em história e militarismo. Seu interesse em história, particularmente eventos militares, tornou-se mais evidente durante sua estadia em Harrow. Essa inclinação eventualmente o levou a buscar uma carreira militar. Estilo social e relacionamentos. Churchill, apesar de seus desafios acadêmicos, era conhecido por seu estilo social e pela facilidade em fazer amigos. Ele desenvolveu relacionamentos significativos com colegas que, em alguns casos, continuaram ao longo de sua vida. Início da paixão pela escrita. Durante seu tempo em Harrow, Churchill começou a demonstrar interesse pela escrita. Ele começou a contribuir para revistas escolares e, mais tarde, na vida, desenvolveu uma carreira significativa como escritor e autor. Partida antecipada. Churchill não concluiu sua educação formal em Harrow.
Ele deixou a escola antes de concluir o último ano, buscando aventuras e experiências que incluíram viagens e serviço militar. Winston Churchill iniciou uma série de atividades que moldaram sua carreira e o levaram a diversos campos, incluindo o militarismo, o jornalismo e a política. Aqui estão algumas das principais realizações após seus anos de estudo. Carreira militar. Churchill foi comissionado como oficial no exército britânico após se formar na Real Academia Militar de Sandhurst em 1895. Ele serviu em várias campanhas militares, incluindo a Guerra Anglo-Sudanesa e a Segunda Guerra dos Boeres. Sua participação nessas campanhas deu-lhe experiência prática em assuntos militares, jornalismo e correspondência de guerra. Durante sua carreira militar, Churchill começou a escrever como correspondente de guerra para diversos jornais britânicos. Ele cobriu eventos em locais como Cuba, Índia e África do Sul. Sua habilidade como escritor e observador atento começou a se destacar nesse período. Entrada na política. Em 1900, Churchill deu um passo significativo ao entrar para a política como membro do Partido Conservador. Ele foi eleito para a Câmara dos Comuns e começou a sua longa carreira política. Diversos cargos governamentais. Ao longo de sua carreira, Churchill ocupou diversos cargos governamentais, incluindo de primeiro-lorde do Almirantado e ministro do Interior. Ele passou por várias mudanças de partido ao longo dos anos, mas sua habilidade política e poder de liderança permaneceram constantes. Winston Churchill desempenhou um papel significativo durante a Primeira Guerra Mundial, ocupando vários cargos governamentais e demonstrando liderança e determinação. Aqui está um resumo de seu papel durante esse período. Primeiro-Lorde do Almirantado, de 1911 a 1915. Churchill começou a Primeira Guerra Mundial como Primeiro-Lorde do Almirantado, responsável pela Marinha Real Britânica. Sua abordagem ousada e inovadora incluiu a modernização da frota naval. Plano de Dardanelos, de 1915. Churchill foi um defensor do Plano de Dardanelos, uma tentativa de abrir um novo fronte naval no Estreito de Dardanelos para fornecer apoio à Rússia e enfraquecer o Império Otomano. No entanto, a campanha resultou em grandes perdas e foi considerada um fracasso. Ministro da Munição, de 1915 a 1916. Após a retirada de Churchill do cargo de primeiro-lorde do Almirantado devido ao fracasso em Dardanelos, ele foi nomeado Ministro da Munição. Nesse papel, ele desempenhou um papel crucial na gestão da produção de armamentos e munições para as forças aliadas. Retorno ao exército, em 1916. Churchill, insatisfeito com sua posição na munição, decidiu voltar ao serviço ativo no exército britânico. Ele serviu na Frente Ocidental e ganhou a patente de tenente-coronel. Serviço nas trincheiras. Churchill viveu e serviu nas trincheiras, ganhando uma visão direta das condições e desafios enfrentados pelos soldados na linha de frente. Retorno à política, em 1916. Churchill retornou à política em 1916, sendo nomeado ministro do Municiamento e, posteriormente, ministro das Forças Armadas. Contribuições políticas e críticas ao comando militar. Churchill criticou abertamente as estratégias militares e o comando durante a guerra, muitas vezes entrando em conflito com outros líderes. Suas posições eram visionárias, mas nem sempre eram populares no momento. Fim da guerra e legado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, Churchill participou das negociações do Tratado de Versalhes. Embora suas propostas para evitar futuros conflitos não tenham sido totalmente aceitas, suas experiências na guerra moldaram suas perspectivas sobre a paz e a segurança internacional. O papel de Churchill na Primeira Guerra Mundial foi caracterizado por sua energia, coragem e, por vezes, por decisões controversas. Sua experiência na guerra influenciou profundamente suas visões sobre política externa e segurança, preparando o terreno para sua liderança crucial durante a Segunda Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, Winston Churchill continuou a desempenhar um papel ativo na política, enfrentando desafios e mudanças significativas em sua carreira. Aqui estão alguns dos principais eventos e realizações de Churchill após a Primeira Guerra.
De 1920 a 1922, retorno ao Partido Conservador. Churchill, após um breve período como independente, retornou ao Partido Conservador em 1924. Ele foi eleito para o parlamento como membro desse partido. Cargos ministeriais. Churchill ocupou vários cargos ministeriais durante os anos 1920 e 1930, incluindo de ministro das Finanças. Sua gestão financeira foi marcada por políticas de retorno ao padrão ouro, visando a estabilização da moeda britânica. Período de isolamento político. Churchill enfrentou um período de isolamento político na década de 1930 devido às suas opiniões impopulares em relação à independência da Irlanda e à sua oposição ao apaziguamento com a Alemanha nazista. Alerta sobre a ameaça nazista. Churchill foi um dos poucos líderes políticos a alertar sobre a crescente ameaça representada pelo regime nazista de Adolf Hitler na Alemanha. Suas advertências, no entanto, foram em grande parte desconsideradas pela maioria na época. Winston Churchill era um crítico veemente do expansionismo da Alemanha nazista liderada por Adolf Hitler. Antes mesmo da eclosão da Segunda Guerra Mundial, Churchill alertava sobre a ameaça representada pelo regime nazista e a necessidade de ação firme por parte da Grã-Bretanha e de seus aliados. Suas opiniões e advertências foram expressas em discursos, escritos e pronunciamentos ao longo dos anos 1930 e durante o início da guerra. Aqui estão algumas citações representativas de Churchill sobre o expansionismo nazista. Discurso em 1934. Em um discurso em novembro de 1934, Churchill declarou: "A Alemanha está se armando rapidamente, e nada no mundo pode impedi-la. Ela é uma potência que se recupera e, como tal, devemos contar com ela." Discurso em 1936. Em um discurso na Câmara dos Comuns em março de 1936, Churchill afirmou: "A Alemanha nazista está rearmada de uma maneira absolutamente incrível. Ela está aumentando suas forças, suas máquinas, suas armas a uma taxa tremenda de modo que está se tornando mais forte a cada dia." Discurso em 1938, após o Acordo de Munique. Após o Acordo de Munique em 1938, no qual as potências europeias cederam às demandas territoriais de Hitler para apaziguamento, Churchill criticou fortemente a política de apaziguamento. Ele disse: "Você escolhe entre a vergonha e a guerra. Escolhemos a vergonha, e agora teremos guerra." Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill desempenhou um papel crucial e liderante. Aqui estão alguns aspectos destacados de sua atuação durante esse período. Nomeação como primeiro-ministro. Em 10 de maio de 1940, Winston Churchill foi nomeado primeiro-ministro do Reino Unido, sucedendo Neville Chamberlain. Ele assumiu o cargo em um momento crítico, quando a Alemanha nazista estava avançando pela Europa. Discurso inspirador. Churchill é lembrado por seus discursos inspiradores que ajudaram a elevar a moral britânica durante os momentos sombrios da guerra. Um de seus discursos mais famosos, o We Shall Fight on the Beaches, foi proferido em 4 de junho de 1940. Liderança na Batalha da Grã-Bretanha. Durante a Batalha da Grã-Bretanha, Churchill desempenhou um papel vital ao liderar o país na resistência aos ataques aéreos da Luftwaffe alemã. Sua determinação e coragem foram fundamentais para a defesa bem-sucedida do Reino Unido. Aliança com os Estados Unidos e a União Soviética. Churchill colaborou estreitamente com os líderes dos Estados Unidos e da União Soviética, formando a Grande Tríade com o presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt e o líder soviético Joseph Stalin. Essa aliança foi crucial para a derrota das potências do eixo. Conferências internacionais. Participou de várias conferências internacionais, como a Conferência de Teherã, em 1943, e a Conferência de Alta, em 1945, onde os líderes aliados discutiram estratégias de guerra e o pós-guerra. Planejamento estratégico. Contribuiu para o planejamento estratégico das operações militares e participou ativamente nas decisões estratégicas, incluindo o Dia D e a Campanha do Norte da África. Participação ativa nas operações militares. Churchill frequentemente visitava as frentes de batalha para se manter informado e inspirar as tropas.
Sua presença física nas áreas de conflito era única entre os líderes aliados. Participação na Conferência de Potsdam. Após a rendição da Alemanha, Churchill participou da Conferência de Potsdam em 1945, onde líderes aliados delinearam os termos para a ocupação da Alemanha e o futuro pós-guerra. A liderança de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial é frequentemente lembrada como exemplar, e seu papel na defesa da democracia e na resistência contra a ameaça nazista é amplamente reconhecido. Após a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill continuou a desempenhar um papel importante na política e na vida pública, apesar de ter sido derrotado nas eleições de 1945. Aqui estão alguns dos eventos e realizações significativas de Churchill após o fim da guerra. Período na oposição, de 1945 a 1951. Após a derrota nas eleições de 1945, Churchill liderou a oposição conservadora no parlamento. Durante esse período, ele criticou as políticas do governo trabalhista e permaneceu ativo na cena política. Retorno como primeiro-ministro, de 1951 a 1955. Em 1951, Churchill liderou os conservadores de volta ao poder e reassumiu o cargo de primeiro-ministro, sucedendo Clement Attlee. Ele liderou o governo britânico até 1955. Conferências internacionais. Churchill participou de várias conferências internacionais, incluindo a Conferência de Potsdam em 1945, ao lado de líderes como Harry S. Truman e Joseph Stalin, para discutir a reorganização pós-guerra da Europa. Discurso na Universidade de Zurique, em 1946. Em 1946, Churchill proferiu um famoso discurso na Universidade de Zurique, defendendo a ideia dos Estados Unidos da Europa como um meio de prevenir futuros conflitos na Europa. Prêmio Nobel da Literatura, em 1953. Em reconhecimento às suas contribuições literárias, Churchill recebeu o Prêmio Nobel da Literatura em 1953. Seus escritos, incluindo suas memórias da Segunda Guerra Mundial, foram elogiados por sua eloquência e profundidade. Renúncia como primeiro-ministro, em 1955. Churchill renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 1955, após sofrer um derrame. Ele foi sucedido por Anthony Eden. Aposentadoria política, em 1955. Churchill renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 1955, sendo sucedido por Anthony Eden. Ele permaneceu como membro do parlamento, mas sua participação ativa na política diminuiu significativamente. Problemas de saúde. Nos anos seguintes, Churchill enfrentou problemas de saúde, incluindo vários derrames que afetaram sua mobilidade e capacidade de fala. Apesar dessas adversidades, ele manteve sua determinação. Prêmio Nobel da Literatura, em 1953. Em 1953, Churchill foi agraciado com o Prêmio Nobel da Literatura por sua contribuição literária, especialmente por suas memórias e discursos durante a Segunda Guerra Mundial. Retorno ao poder, de 1951 a 1955. Churchill retornou ao cargo de primeiro-ministro em 1951, liderando o governo conservador até 1955. Seu último mandato foi marcado por decisões importantes, incluindo a resposta à crise de Suez em 1956. Aposentadoria oficial, em 1955. Após sua última passagem como primeiro-ministro, Churchill se aposentou oficialmente da política em 1955. Ele continuou a ser um membro do parlamento, mas suas atividades políticas eram limitadas. Fim da guerra na Europa, em 1955. Em 1955, Churchill testemunhou o final formal da Segunda Guerra Mundial com a assinatura do Tratado de Estado Austríaco, que restaurou a soberania austríaca e encerrou as responsabilidades de ocupação dos aliados. Escrita e pintura. Durante sua aposentadoria, Churchill dedicou-se à escrita e à pintura. Ele produziu várias obras, incluindo sua série monumental de 6 volumes sobre a Segunda Guerra Mundial e suas memórias. Visitas aos Estados Unidos. Churchill fez várias visitas aos Estados Unidos durante seus últimos anos, onde foi recebido com grande admiração.
Ele discursou perante o Congresso dos Estados Unidos e recebeu a cidadania honorária de muitos estados. O último ano de vida de Winston Churchill foi marcado por sua saúde debilitada e, ao mesmo tempo, por uma série de homenagens e reconhecimentos por sua contribuição extraordinária para a história e a liderança durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui estão alguns eventos e aspectos do último ano de vida de Churchill. Saúde debilitada. Ao longo de seus últimos anos, Churchill enfrentou problemas de saúde, incluindo vários derrames. Em 1964, seu estado de saúde piorou, e ele passou grande parte do tempo em Chartwell, sua casa de campo. Internação hospitalar, 1965. Em janeiro de 1965, Churchill foi internado no Middlesex Hospital em Londres após sofrer outro derrame. Seu estado era grave, e ele passou várias semanas no hospital. Retorno a Chartwell. Após uma breve melhora, Churchill retornou a Chartwell em fevereiro de 1965. Ele passou seus últimos dias em casa, cercado por familiares. Homenagens e reconhecimentos. Durante seu último ano, Churchill recebeu várias homenagens e reconhecimentos. Em 30 de novembro de 1964, uma sessão especial do parlamento foi dedicada a homenagear Churchill, onde ele fez seu último discurso no parlamento. Última aparição pública, em 1964. Em 10 de dezembro de 1964, Churchill fez sua última aparição pública durante a cerimônia de despedida do Queen Mary, um navio transatlântico. Ele estava visivelmente frágil, mas sua presença comoveu a multidão. Falecimento, em 1965. Winston Churchill faleceu em 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos, em sua casa de campo, Chartwell. Sua morte marcou o fim de uma era e foi acompanhada por uma onda de pesar não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo. Funeral de Estado. O funeral de Churchill foi um evento de grande magnitude. Ele foi homenageado com um funeral de Estado, uma honra reservada para personalidades excepcionais. O funeral ocorreu em 30 de janeiro de 1965, e Churchill foi enterrado no cemitério de St. Martin's Church, em Bladon, perto de sua casa. Winston Churchill foi casado e teve 5 filhos ao longo de sua vida. Aqui estão detalhes sobre seu casamento e seus filhos. Casamento. Winston Churchill casou-se com Clementine Osier em 12 de setembro de 1908. Clementine, nascida Clementine Ogilvy Spencer Churchill, era filha de Sir Henry Osier e Lady Blanche Osier. O casal teve uma relação próxima ao longo de suas vidas, e Clementine foi uma influência significativa na carreira política e vida pessoal de Churchill. Filhos. Diana Churchill, de 1909 a 1963. Diana foi a primeira filha do casal. Ela enfrentou desafios em sua vida, incluindo problemas de saúde mental e, eventualmente, teve um casamento tumultuado. Randolph Churchill, de 1911 a 1968. Randolph foi o primeiro filho do casal e seguiu os passos políticos do pai. Ele se tornou um político conservador, jornalista e escritor. Sarah Churchill, de 1914 a 1982. Sarah foi a segunda filha e, ao longo de sua vida, teve uma carreira diversificada como atriz, escritora e locutora de rádio. Marigold Churchill, de 1918 a 1921. Marigold foi a terceira filha do casal, mas infelizmente faleceu em 1921, com apenas 2 anos de idade, devido a uma infecção de amígdalas. Mary Soames, de 1922 a 2014. Mary, também conhecida como Lady Soames, foi a quinta e última filha do casal. Ela teve uma vida notável como escritora e política. Mary foi a única dos filhos de Churchill que seguiu uma carreira política, tornando-se membro da Câmara dos Lordes. Os filhos de Winston Churchill tiveram vidas diversas e fizeram contribuições significativas em diferentes campos ao longo de suas vidas. A família Churchill foi parte integrante da vida pessoal e pública de Winston Churchill. Em conclusão, gostaria de expressar minha sincera gratidão pela atenção dedicada a este discurso.
Suas presenças são testemunhas da importância deste momento, e aprecio profundamente o tempo que compartilhamos.